que trata sobre prescrição de medicamento, de remédios, e que algumas coisas estão avançando de determinada forma que eu particularmente não consigo opinar porque eu não tenho esse conhecimento, por isso que eu estou me recorrendo a vocês do CREMERS, sobre a prescrição de medicamentos feitas ou por médicos ou agora então por farmacêuticos. Eu queria que tu pudesse me ajudar e ajudar a ouvinte, a audiência, sobre esse detalhe que está aí impactando bastante. Excelente, Fábio, principalmente agradecer por trazer esclarecimentos para a sociedade. O que aconteceu? O Conselho Federal de Farmácia editou uma resolução de algumas semanas atrás, possibilitando aos farmacêuticos a prescrição de medicamentos. Isto é, eles vão lá, chega um camarada com alguma doença, e ele prescreve o remédio. Entre eles, inclusive, até antibióticos. O que na prática isto é? Estão dando a farmacêuticos, que têm uma função extremamente importante dentro do serviço, dentro do sistema de saúde, a função de médicos. Isso que tem que ficar muito claro. Não existe doença simples ou doenças complexas, existem doenças. Então, nós temos que ter um cuidado com todas elas. Fábio, tu sabes bem disso, eu tenho uma filha agora que completou 1 ano recentemente. Minha esposa também é médica. Nós, sempre quando ela tem algum problema, nós levamos ela ao médico, a uma emergência. Porque mesmo uma criança, eu não me sinto habilitado o suficiente para prescrever. Para a tua filha, tu precisa de uma outra voz. Não é nem só por ser a minha filha, porque eu acredito que paciente, a todas as peculiaridades de um paciente pediátrico, o médico tem que estar habilitado. Sim, concordo. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que ter uma formação. Isso que eu tenho uma formação, não é me gabar aqui, mas uma formação de excelência. Fiz uma faculdade de excelência, uma das melhores do Brasil, minha esposa da mesma forma, mas não me sinto habilitado. Mesmo com mais de 10 mil horas do meu curso de graduação, que visava sempre fazer o diagnóstico e tratamento de doenças. Então, como que vai estabelecer agora um farmacêutico, que mais uma vez reforço, uma função extremamente importante dentro do serviço, mas não posso dar, num canetaço, uma atribuição de médico ao farmacêutico. Da mesma forma que eu não posso dar funções de farmacêutico ao médico. Tanto que é proibido. É proibido um médico ser dono de farmácia. Mas agora o Conselho de Farmácia quer fazer o oposto. E, na prática, a população se atende quanto a isso. O objetivo não é melhorar a saúde pública. Antes de eu pedir a entrevista contigo aqui, eu fiz uma consulta num colega teu e perguntei a opinião dele sobre isso. Ele me disse uma coisa que eu achei interessante. Tu dá o remédio para alguém, eu dou o remédio pro meu colega aqui, tô falando, toma esse melhoral aqui que é bom. Bom, a outra coisa é tu saber diagnosticar a pessoa. Porque a farmacologia ou até mesmo a internet me dá um subsídio de muitas informações. Mas o que tu tem? Tu tá com dor de cabeça ou tu tá tendo um AVC? O diagnóstico é diferente. E o diagnóstico eu acho que é o papel do médico. Eu vi vocês que fazem medicina, fizeram medicina, o médico tem que fazer, inclusive, coisas de mexer em pessoas vivas ou em pessoas que já morreram, saber, conhecer pele, conhecer trauma, conhecer como é que um órgão definha ou se prejudica com um problema que está acontecendo, uma coisa interna da pessoa, desseca uma pessoa, desseca um órgão para poder entender como é que aquele órgão poderia reagir de um medicamento num diagnóstico. Eu digo assim, é muito mais profundo isso, né? Fábio, se a dona Maria e o seu João estão nos escutando, estão com uma dor de cabeça, quem é que eles têm que procurar para resolver a dor de cabeça deles? Alguém médico, ou eles têm que ir no balcão da farmácia, me dá um remedinho aí para dor de cabeça? Não dá, e quem vai tratar essa eventual complicação? Nós estamos numa luta, nós tivemos recentemente Semana Nacional do Uso Racional de Antimicrobianos. O que é isso? Nós temos um uso desenfreado aqui no Brasil de antibióticos. Quando tu faz um uso desenfreado de antibióticos, a gente cria uma questão que a gente chama
resistência bacteriana. Tu vai criando cada vez a bactéria mais potente. Imagina agora se todo mundo pudesse sair prescrevendo a rodo antibióticos. Os riscos à saúde pública. Então, assim, são várias questões que a gente pode elencar. E, além delas, no nosso ponto de vista, do nosso procuradoria aqui do CREMERS, da assessoria jurídica do Conselho Federal de Medicina, que essa resolução do Conselho Federal de Farmácia é ilegal. Por que ilegal? Todas as resoluções de conselhos têm valor infralegal, não podem superar a lei. Não pode superar a lei do ato médico, foi votada no Congresso, não podem superar a própria lei que rege a farmácia. Sim. Porque tu dá atribuições para uma profissão que não são atribuições dela. Então, são vários os argumentos que a gente pode elencar para fazer a vedação e a proibição dessa resolução, que é absurda e que a população se atende. O objetivo maior dela é aumentar a venda de medicamentos. Fique bem claro isso. Pois é isso que eu queria ver. E como é que fica? Vocês têm dois conselhos aí, os conselhos dos médicos, o conselho dos farmacêuticos. Uma relação como essa acaba se desafiando, se atritando. Como é que funciona? Tem uma excelente relação com o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, profissionais extremamente competentes, com uma formação acadêmica de excelência. Desde lá de 2018, isso, quando eu assumi aqui a primeira vez o Conselho Regional de Medicina, nós desenvolvemos, em cooperação com o Conselho Regional de Farmácia, as receitas digitais. Agora, mais recentemente, nós disponibilizamos as receitas para as medicações controladas, aqueles tarja preta, no sistema do CREMERS, sempre em cooperação com o Conselho Regional de Farmácia. E daí vem lá o Conselho Federal e faz uma verdadeira resolução absurda, no nosso ponto de vista, um tanto quanto populista e desnecessária. Porque não vamos criar problema. E nós temos cada vez mais estimular a equipe multidisciplinar trabalhando nos casos. O que é a equipe multidisciplinar? O médico, junto com o enfermeiro, junto com o farmacêutico, junto com o nutricionista. Mas uma equipe multidisciplinar não é todo mundo fazendo tudo. É cada um nas suas áreas de expertise fazendo a sua parte em benefício para o paciente. Esse é o nosso desiderato, esse é o nosso dever como trabalhadores da área da saúde. O que acontece a partir dessa decisão do Conselho Nacional da Farmacêutico? Vai haver uma questão judicial nisso para tentar... Infelizmente, como eles já publicaram no Diário Oficial da União, inclusive essa resolução, o Conselho Regional de Medicina, através do nosso Conselho Federal de Medicina, vai entrar com uma ação judicial para assustar os efeitos dessa resolução. Então, se judicializou duas profissões que trabalham sempre em conjunto, em parceria, agora tendo que entrar num atrito judicial, o que é um tanto quanto desnecessário, né? Mas, nesse momento, é a única ação que nos cabe. Pergunto o seguinte, eu quando vou no médico, no consultório médico, ele me dá uma receita, com papel e um carimbo que diz ali o número do Conselho Regional de Medicina. E ele assina aquele papel. Eu fico com aquele documento para mim como até uma garantia, uma segurança e até uma forma de... É um documento legal. Isso. Mas nesse caso, como o farmacêutico vai receitar um remédio? Ele vai ter que fazer uma receita com carimbo, com tudo? Como é que vai ser isso? E ele está ali atrás do balcão? Realmente, até numa própria fala, hoje de manhã, citou na Rádio Gaúcha ali, não foi regulamentada essa resolução. Eles não estabeleceram quais medicações vão ser, como é que vai ser feito, se o farmacêutico vai documentar que prescreveu essa ou aquela medicação. Na própria resolução, isso não está estabelecido. Então, é realmente temerário. E a gente não pode brincar com doenças que supostamente são comuns. Não quer dizer que as doenças comuns não sejam risco. Será que essa amigdalite, por exemplo, é de origem bacteriana ou é viral? Então, nós temos que ter cuidado, a responsabilidade que o médico tem na hora de prescrever um medicamento. Que coisa. Nós tivemos 6 anos de faculdade, no mínimo um curso de medicina
normalmente ele tem 9.000 horas só para fazer o diagnóstico e tratamento de doença. Um curso de farmácia tem, pelo estabelecido pelo regramento do MEC, entre 4.000 e 4.500 horas. Então, infelizmente, acreditamos desnecessária essa resolução do Conselho Federal de Farmácia. Ela visa um objetivo, parece aparentemente muito mais mercantil, de se aumentar a venda de medicamentos do que gerar benefícios para a saúde pública. Que coisa, né? Bom, eu tinha outros temas aqui que foi passado essa semana, porque vocês toda semana têm novidades no CREMERS, né? É impressionante como vocês estão conseguindo numa evolução e também num aglutinamento, né, doutor Eduardo? Justamente sobre isso, agora tem a prescrição oftalmológica digital também, que é outro avanço que vocês tiveram, né? Sem dúvida alguma, Fábio, nós estamos tentando cada vez mais evoluir, cada vez mais tornar o conselho digital para evitar a questão do deslocamento físico, poder passar informações de forma clara, aquela que a letra do médico. Não, agora a maioria das receitas são digitais, estão no sistema. A própria receita oftalmológica, para evitar a questão desse mercado negro de óculos aí, que muitas vezes a gente sabe que gera risco à população. Então, nós estamos tentando trabalhar e cada vez se inovar mais, e fico feliz que os meios de comunicação, a população, a opinião pública esteja vendo esse nosso trabalho. Tem que fazer isso. E a Receita Digital, que foi um serviço inédito que o CREMER do Rio Grande do Sul fez na época da enchente. Para o Brasil. Para o Brasil, né? Na época da Covid, né? Isso. E ainda continua na luta disso ser uma regra nacional, né? Nós estamos estabelecendo na luta, infelizmente, estamos com uma ação judicial contra a Anvisa agora, que quer voltar para o tempo do talonário e o carimbo. Agora querem acabar com o Pix e vamos todo mundo voltar a usar cheque. É mais ou menos isso para a população nos entender. É impressionante, né? O avanço, mas tem um burocrata lá em cima que parece que não vê o quanto é bom para a gente, né? Quando facilita o trabalho das vigilâncias sanitárias, facilita o trabalho dos farmacêuticos, mas não. Vamos voltar para o tempo do carimbo e do receita de papel. E da população. Esse é o doutor Eduardo Neubaur Trindade, presidente do CREMERX. Muito obrigado. Olha, sucesso. Parabéns aí pela postura e pela posição de vocês para esse debate, viu? Eu que agradeço. O Fábio está conversando com vocês, todo mundo da região de Camaquã, da região da Costa Doce, em trazer esclarecimentos. E por que nós somos contrários? Muitas vezes se fala, não, os médicos querem fazer reserva de mercado, querem proibir. Eu vou lá no posto, não encontro médico, eu vou na emergência, está lotada. Mas isso que nós temos, não vamos combater, não, agora qualquer um pode ser médico. Não é isso. Nós temos, cobre de seu gestor que não dá médico no posto, cobre de seu gestor que não aumentou o número de leitos hospitalares, cobre de seu gestor que a emergência está lotada, porque estão faltando médicos. Nós temos médicos em número suficiente em todo o Rio Grande do Sul. Não, agora querendo que balcão de farmácia, como vai resolver os problemas da saúde pública no Brasil, é um verdadeiro absurdo. Não é fácil. Então tá, meu amigo. Sucesso para vocês aí. Obrigado.